Gente, aqui o fundo aqui não está lá essa boa, o vídeo está sendo feito pelo celular. O Campeonato Brasileiro hoje teve uma reviravolta totalmente diferente. O Flamengo, que estava lá no fundo da tabela, no meio da tabela, já está em terceiro e quase fica em segundo, se o Bahia não levasse aquele gol nos últimos minutos. O Flamengo pega o Atlético Paranaense na próxima rodada da Copa do Brasil pelas quartas de finais. De novo, Atlético do Paraná. Já volta depois jogar pelo Campeonato Brasileiro e também pela Libertadores, pelos potes que você vê, ele ficou no grupo 2 e vai pegar alguém do grupo 1, e pode ser Palmeiras e River Plate, qualquer time desse aí, de novo. O que eu quero dizer é que não é sendo saudosista, mas o time do Flamengo da década de 80 foi campeão em 80 brasileiro, participou da Libertadores em 81, foi campeão em cima do Cobreloa, depois foi campeão em cima do River Plate, do Liverpool, né, em Tóquio. E aí ele foi campeão em 82, brasileiro, e em 83 ele participou da Libertadores e foi eliminado pelo Grêmio. Depois o Flamengo foi campeão em 83, né? E tinha um timão e não conseguiu ser campeão da Libertadores 2 vezes na década de 80. Só uma vez. E com o melhor time. Tipo aquela seleção de 82. Uma seleção super, mas não foi campeão. O que eu estou tentando explicar? Eu estou tentando explicar que por força de patrocínio e das circunstâncias de hoje em dia, é muito bem que o time vá fazer alguma hora ou outra ser campeão brasileiro, mundial, né, ou campeão da Libertadores de novo, né? Vai ter que ser campeão, mesmo com um time bom, né? Aí os outros dizem, por que aquele time dos anos 80 não foi tricampeão da Libertadores, bicampeão do mundo? Porque Real Madrid tem 8 títulos mundiais e daqui na América do Sul, aqui no Brasil, o São Paulo é só tri. E porque o Flamengo só tem essa torcida grande e deveria ser pelo menos tetracampeão do mundo, não é? Ninguém sabe porque essas circunstâncias são diferentes. Não é? O futebol daqui é um futebol melhor, também da América do Sul. A prova que para que eles tenham, os times de lá, eles conseguem muitas vezes ser campeões muito com jogadores sul-americanos. Então, o que a gente está tentando explicar é que nós das antigas, da década lá de 80, né, 70, 90, viu então o que aconteceu? O Flamengo com um time melhor e não ganhar. Então, o time do Flamengo agora, de 81, ele só veio ser campeão no final da década de 2010, de 2019, depois perdeu o Campeonato Mundial, né, 2 vezes, o Liverpool, perdeu antes mesmo de ir para a final, para aquele time lá árabe, que eu não esqueci o nome, foi um time marroquino, da África. E o que acontece? O time do Flamengo dos anos 80 era um time de craques, todo mundo lembra. Mas entenda, hoje o time do Flamengo tem condições de ser campeão do mundo, de novo. Só que você não pode exigir que aqueles jogadores que eram sejam os mesmos de hoje.
Então o que a gente está explicando aqui? Ele pode ser campeão de uma dessas Copas, sim. Ele já estava em segundo colocado no Brasileiro, hoje está em terceiro. Então hoje foi a 14ª rodada, eu acho. Então o que acontece? Se na próxima rodada ele ganhar, ele já se aproxima, e se o Grêmio não ganhar, ele já passa. Ele pega o Palmeiras. Então o que acontece? Aquele time que ficou em 2019, ele está aos poucos voltando, né? E tudo leva a crer que provavelmente, se Sampaoli manter essa mesma dinâmica com os jogadores reservas e os jogadores que estão jogando titulares, que para mim é a mesma coisa, provavelmente o Flamengo ele tem tudo para ser campeão da Taça Libertadores e campeão do mundo. Exatamente. Agora, o Flamengo está precisando um pouco de que ele está precisando de tocar mais a bola, não dar muito espaço, não dar muitos pênaltis e diminuir mais os espaços para o adversário, porque hoje contra o Fortaleza, se aquela bola entra, aquele pênalti que Fabrício Bruno fez, um pênalti infantil, pisar no pé dentro da área, isso aí realmente não é para qualquer um, né? Exatamente. Você faz isso nem baba, né, velho? Sabe que é falta. Então, se leva, poderia ser diferente, porque o Fortaleza veio para endurecer o jogo. Mas só que o Flamengo dessa vez ganhou, e agora ele vai para uma próxima partida contra o Atlético do Paraná de novo pela Copa do Brasil. E se isso acontece, ele tem a missão de fazer o primeiro jogo em casa e o segundo lá na Baixada contra o Atlético do Paraná. Então pode repetir de novo aquela mesma história que aconteceu. Uma vez um ganha, um ano ganha, um outro ganha. Inclusive eles já disputaram a final da Libertadores e o Flamengo ganhou. Então o que eu quero dizer? Se o Flamengo passar pelo Atlético do Paraná, provavelmente ele será o campeão da Taça Libertadores, da Copa do Brasil, desculpe. Se ele chegar na Libertadores e passar, ele tem time para ser campeão da Libertadores e também tem time para ser campeão do mundo. Esse é o último formato com clubes, que vai ser, eu acho que na Arábia, né? Exatamente. Então, o que faltou hoje? O time jogou ótimo. Espero que o time continue assim, porque a volta de Arrascaeta, a volta de Bruno Henrique, jogando com Gabigol, lembra muito aquele time de 2019 com Jorge de Jesus. Então, a gente já está vendo que o time já está muito melhor. E a gente também tem uma divisão de base muito boa. Se isso acontece, o time vai à frente. O que não pode é o time chegar à frente e chegar a ponto de ser um carro passando aí. A ponto do time chegar e no final da competição não ganhar. Aí fica diferente, fica ruim. Se ele passar pelo Atlético Paranaense, na minha opinião, ele será o campeão da Copa do Brasil. Na Libertadores, para mim, ele será o campeão da Copa do Brasil. Se chegar ao Mundial de Clubes, para mim, ele será o campeão mundial. Tem time para isso? Tem. Tem torcida? Tem. Eu só estou em dúvida do Campeonato Brasileiro, porque é pontos corridos, e não é porque é pontos corridos que ele já provou que ganhou. Então, o que pode acontecer é, se ele passa e o Botafogo vacilar, ele pode chegar entre as primeiras colocações. E só para ressaltar aquele time da década de 80,
Então ele só ganhou na década de 80 o Campeonato de Libertadores e um Mundial. E agora em 2019 ganhou uma, depois 2022 e aí foi, né? Já é tricampeão da Libertadores. E o que aconteceu? Só perdeu uma pro Palmeiras. E o time do Flamengo, ele chegou em 87, ganhou a Copa União, mas por via judicial o Sport acabou ganhando a vaga, mas o Guarani, para disputar o campeonato, a Taça Libertadores de 1938. Então eu não vou contar isso. Mas em 89 o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil e o Flamengo foi campeão em 90 em cima do Goiás. E o Flamengo participou da Copa do Brasil de 1991 e não ganhou. Depois foi campeão brasileiro, mais uma vez, e não ganhou. Então, o Flamengo levou muito tempo para ganhar uma Taça Libertadores e um Campeonato Mundial de 81 até aqui. Foi mais de 35 anos, não foi? Então, para um time que se diz aqui no Brasil que tem a maior torcida e que isso é relevante, ele já deveria no mínimo ter uns 5 campeonatos mundiais. Isso porque o Independente aqui é o que tem mais títulos, Libertadores. Então, o Flamengo ainda está pensando médio, porque na nossa época os times aqui se conformavam com campeonatos estaduais, nada contra. Os campeonatos estaduais, a maioria estão defasados, são campeonatos de 4 clubes, de 3 clubes, 2 clubes. O único campeonato ainda estadual que está relevante é o Campeonato Paulista. É ainda o Campeonato Paulista, ainda os times do interior estão bem, eles conseguem, né, progredir. E nós vimos muito bem que aqui os outros campeonatos deveria ser um campeonato mais regional. Isso aí já é diferente. E aí com essa nova liga que vem aí, as coisas podem mudar para melhor também, né? Alguns times vão falar que vão ficar de fora, não sei o que, mas todos vão ficar dentro. Entretanto, o time do Flamengo, se quiser ser campeão brasileiro, mundial, quer dizer, e da Libertadores e da Copa do Brasil, vai ter que manter esse mesmo ritmo de jogo que teve hoje. E aí, vocês o que é que acham do jogo de hoje contra o Fortaleza, os 2-0? E o que é que você acha do jogo do Atlético contra o Atlético do Paraná na próxima semana? Deixe aí nos seus comentários e qualquer coisa, se o vídeo viralizar, não custa nada vocês dar um like aí e ajudar, porque a gente vai tentar fazer um conteúdo melhor, porque eu estou fazendo um vídeo aqui para desabafar um pouco, né, sobre os times que estão aí passando por alguma dificuldade e alguns times estão muito mais financeiramente melhor, né? Então, quando o time está financeiramente melhor, como o Flamengo e o Palmeiras, a obrigação é vencer. E aí, o que é que você acha? Você acha que o Flamengo pode ser campeão mundial da Libertadores, da Copa do Brasil? Ou até brasileiro? Quem sabe? E aí, fica para a nação rubro-negra. Tchau. É isso aí.